Pessoal, boa noite. Pessoal de casa, estamos iniciando mais uma reunião evangélica da doutrina espírita. E é muito bom, antes que a gente comece, a gente agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos nossos amparadores espirituais que estão aqui nos ajudando, a todos nós, a você que está em casa. Então a gente rende graças a isso e somos muito gratos por essa assistência espiritual que todos nós temos e às vezes desdenhamos. Achamos que não vale a pena, que a gente está mergulhado na bagunça do dia a dia, na correria, em tantos compromissos que nós esquecemos dessa ligação. É essa ligação que nos acalma, que nos dá o discernimento, coloca os nossos pensamentos em ordem. Então, graças a Jesus, aos mestres, nossos amparadores, nós estamos iniciando essa nossa reunião, que seja plenamente abençoada e que todos vocês aqui em casa possam ser abençoados também. Uma semana de muita luz e paz para todos vocês, ok? A palestra de hoje é uma sequência da última palestra que eu fiz no dia 17, que foi a Terra, em tempos de transição. Falamos a respeito da transição planetária. Hoje, o tema é transformação moral, o único caminho para evoluir. É a sequência que nós vamos falar, porque os tempos em que estamos vivendo é de transformação mesmo, as coisas estão acelerando, estamos muito ainda propensos à energia, à flutuação de energias negativas que nos pegam, que de repente a gente joga a gente no chão e volta, e é o tempo da paz. É o tempo que já começou, que é a separação do joio e do trigo. Aqueles que permanecerão, aqueles que não permanecerão no nosso mundo. Então é muito tempo de prudência, de calma, de baixar a bola, para que a gente possa seguir adiante e cumprir a nossa missão evolutiva, e que é a transformação moral. Então eu vou ler um pedacinho aqui da Gênese, que foi escrita por Kardec em 1868, que traz para nós, lá no capítulo 18, tudo o que está ocorrendo. 1868, podemos dizer que se iniciou o processo de transição planetária, devagarzinho, que o tempo da Terra é um, o tempo do universo é outro. Então, pouco tempo para que nós pudéssemos aproveitar quantas encarnações nós já tivemos, aprendemos. Estamos no momento agora da separação. Muito importante isso. É um momento mágico que estamos vivendo. E Kardec disse lá na Gênese, vou ler, como está lá: nosso planeta, como tudo existente, tudo está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos seus componentes e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. É isso aí. Depuração moral é o nosso gancho para que nós possamos, ao invés de joio, nós nos tornarmos trigo, semente útil. É esse o nosso objetivo. Tudo na Terra, aqui, paixões, tudo, poder, dinheiro, são coisas acessórias, que nos obrigam, às vezes, nos levam à perdição, porque nós somos atraídos pelas facilidades, pelos prazeres, e esquecemos que somos espíritos e que precisamos nos depurarmos. Então, a fim que o mundo melhore, a gente tem uma mania de falar assim, o mundo vai melhorar. E eu sempre digo, mas quem que é o mundo? O mundo é cada um de nós. Nós fazemos uma egrégora chamada mundo, planeta. Nós que habitamos aqui, quase 8 bilhões de seres encarnados, que estamos aqui. Então, cada ser humano é a célula máter, aquele ser que com a sua transformação vai ajudar realmente a transformação, aumentar a frequência do nosso planeta e seguirmos adiante. Esse é o nosso objetivo.
Então, estamos no momento de autoiluminação. Precisamos muito atentar para esse momento. Somos diariamente puxados, quer para a luz, quer para as sombras. É um fato. Somos imperfeitos ainda. Somos levados por paixões, por ânsias de poder, de dinheiro, e nos esquecemos que somos espíritos e que a nossa marcha não se detém. Ou seja, renascemos na carne, começamos a nossa sequência e, de repente, estamos indo embora. O que fizemos? O que vai contar para nós do lado de lá? Quando fecharmos os olhos aqui e abrirmos do lado de lá, no mundo espiritual. O que fizemos? Então, é esse trabalho, em tempos de transição que estamos vivendo, que é um afunilamento. As coisas vão afunilando. É que eu disse aqui. É como se fosse uma marcha em V. Eu disse na última palestra minha. É quando estamos todos juntos, até aqui, todos juntos. Agora, aqueles que se acharem que é o momento, que nós vamos falar aqui, de autoanalisar e de seguir adiante, vão tomar um caminho. E outros continuam na Terra normalmente. E esse caminho, até então, afunilou. A partir de agora, vai cada um com um caminho. Aqui, eu ainda estou enxergando ao lado as pessoas que estão comigo. Aqui. Mas à medida que eu vou me transformando e outros não, vai ficando mais difícil. E chega num ponto que não mais se encontrarão. Cada um está no seu caminho. Então, esse é o momento. Aqueles que já estão com esse objetivo, ótimo. Vamos em frente, seguir. Alguns, por mais que a gente faça, bate e reflete, não adianta, não assimilam. Mas tem uma grande parte, que eu digo sempre, que está com um pé no barco e outro na terra. É para esses que a gente está falando. É tempo de mudança, para a gente entender. Porque nós precisamos entender que o progresso é algo inexorável. Vamos ter que evoluir. Tudo evolui. E qual o projeto nosso, moral? Esse projeto, cada um de nós tem. Quando que nós conseguimos esse projeto? Quando que foi esquematizado para nós, que nós ajudamos a fazer o projeto? É como se você fosse fazer uma casa, você fala para o engenheiro, eu quero uma casa assim, desse jeito, com quantos quartos, tal, e faz o projeto. Chama-se planejamento reencarnatório. Tudo isso, nós, lá antes de reencarnarmos, nós tomamos conhecimento e assumimos um compromisso. Só que cada um de nós tem um livre-arbítrio. Escolher. Tudo bem, chega aqui, os caminhos, um vai para o lado, outro para o outro, e às vezes saem da rota planejada. Então a gente tem. É um compromisso assumido no nosso planejamento. Então é a hora agora do despertamento, gente. Não é enclausurar, viver como ermitão, vivendo só, rezando, orando, sem falar nada. Não é isso. É viver bem, viver no mundo. Kardec explica para nós. Viver o homem no mundo, viver usufruindo de tudo aquilo que o mundo nos proporciona, mas com equilíbrio, sempre colocando a parte espiritual acima da material. A tecnologia está aí, maravilhosa. Mas nós não podemos só levarmos nela. Precisamos cuidar, regar aquilo que está ainda como uma semente, começando a brotar. Uns já estão bem grandes. Outros ainda precisam desse adubo e dessa água para que possam florescer. Então, a transição planetária faz parte da lei da evolução. É o momento da passagem do mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E esse aí vai chegar.
com todos os percalços, vai chegar. Vamos enfrentar dificuldades momentâneas, o mundo está em ebulição, é um fato. Não podemos. Por isso precisamos de calma, precisamos de estarmos conectados com a luz, ou seja, com os bons espíritos, para que nos dê sempre discernimento, para que nós possamos ver certas situações com outros olhos, não com o olho da matéria, como se fosse aquilo ali, enxergar um pouquinho mais adiante. Porque na realidade tudo passa. A desgraça vai passar, a alegria vai passar, tudo passa. A gente precisa de equilíbrio. Então, gente, precisamos mudar o quê? A nossa consciência. É uma mudança consciencial. Precisamos pensar mais no coletivo do que no individual. Pensar que nós estamos num barco chamado Terra, esse planeta abençoado, que aceitou nos receber. Então é muito importante que nós possamos iniciar para acompanharmos a marcha do progresso. E está indo. Hoje, vocês podem ver que as coisas estão numa velocidade impressionante. E os cientistas já estão falando, eu já falei várias vezes aqui do efeito Schumann, que é a pulsação da Terra, que era de quanto? De 5, já está em 16 e vai aumentando. E a gente, estamos acelerados. O dia não vemos passar. O mês não vemos passar. E o ano não vemos passar. E o que estamos fazendo? Perdendo tempo com inutilidades? Mergulhados nas redes sociais? Só trazendo angústia para lá, mostrando para lá, xingando de cá, respondendo de cá, falando coisas que você não é, que parece ser. Para quê? Para satisfazer o ego? Então são coisas que a gente tem que começar devagarzinho. Essa separação do joio e do trigo é uma separação que nós fazemos também na nossa vida, do dia. Isso aqui não me serve. Essa companhia não me serve. Vamos modificando. Antes eu fazia isso, mas agora eu não quero fazer mais. Isso aqui não está me complementando. É algo que está me negativando. Não vamos procurar muletas na bebida, nas drogas, em más companhias, para mantermos aparências. Aparências, nada mais. Já diz a música, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho mais. Por quê? Os tempos são chegados. Mas é só Kardec e os espíritos que estão dizendo? Não, foi Jesus que disse. Há 2000 anos. E os tempos estão chegados. Chegariam os tempos da mudança necessária. E podemos, então, por analogia, dizer que a transformação moral é igual à evolução planetária. Então, só quando nós nos transformarmos moralmente é que nós estaremos realmente evoluindo. Não queiram se transformar em anjos da noite para o dia. É impossível. Estamos numa caminhada. Essa caminhada, lembrem-nos do V. Eu disse há pouco, vamos ter que escolher um caminho agora. Está tudo junto. Os que querem se transformar e os que não querem. Que quer viver a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um direito de cada um de nós. É um direito. Temos o livre-arbítrio. Só que esquecemos que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ninguém mais, só nós. Então é isso que eu queria passar para vocês, para que a gente começasse a trabalhar um pouquinho como a gente devemos proceder então. Como espírita, o ser que não é espírita, mas aquela pessoa que está angustiada, que ainda sente um vazio muito grande, que as coisas não preenchem as coisas da Terra, não preenchem esse vazio existencial que bate, que muitas vezes, que eu disse há pouco, as pessoas se apegam a muletas da droga, do fumo, da bebida, de tantas outras coisas, de remédios, para preencherem esse vazio. E esse vazio nada mais é do que a falta da espiritualidade. Não é religião, é espiritualidade. A nossa ligação com o divino. Que nós somos centelhas dele. Quando nós damos o start nessa ligação,
as coisas começam, o entendimento começa a aparecer. Nós passamos a ver situações, pessoas, sob uma outra ótica. Somos imperfeitos? Somos. Ainda erramos? Erramos. Ainda brigamos? Brigamos. Ainda sentimos raiva? Sentimos. Mas não guardamos. O Espírito é esse, ele não armazena. Até chegar um momento que ele não vai sentir mais. Ele vai entender aquela agressão verbal que recebemos como sendo de alguém que precisa de luz. É um caminho. É utopia dizer ainda que ainda nós conseguimos refrear todos os nossos impulsos. Ainda é. Mas o caminho é esse trabalho incessante que nós precisamos ter. Vigiar e orar. Já disse o Cristo. Pensando nisso. Então, para a gente começar assim, gente, eu preciso me transformar. Eu quero me modificar. Eu sei que eu sou um espírito, habitando um corpo. Eu sei que quando eu vim para cá, meus pais me aceitaram receber. Eu sei que eu me propus algo lá no mundo espiritual. Será que está dentro do meu planejamento que eu estou agindo agora? É muito simples. Eu ainda guardo raiva, rancor, inveja. Eu adoro uma fofoquinha, maledicência. Eu preocupo muito em guardar ódio, rancor. Então, é algo que precisamos começar a pensar um pouquinho nessa nossa caminhada evolutiva. Então, a primeira coisa que nós devemos é ter vontade. E para ter vontade, nós precisamos ter determinação. Uma coisa é outra. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade de emagrecer ou eu tenho vontade de engordar? Ótimo. Mas eu tenho que ter determinação. O que eu preciso para fazer isso? Aí está entrando a determinação. Eu preciso melhorar minha comida, se é para engordar ou se é para emagrecer, meu método de vida. Aí a determinação. Pronto. Porque somos seres racionais. Temos inteligência. Sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito, necessário para que nós possamos evoluir. O segundo ponto importantíssimo, já tenho a determinação, eu quero. O que eu preciso fazer para dar início nesse processo de mudança minha? É minha, cada um de nós. É eu que quero, é você, você, você. É isso aí. O que eu preciso fazer? Autoconhecimento é o segundo ponto. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é você se conhecer, olhar para dentro, verificar as nossas qualidades e os nossos defeitos também. E tem que ser um processo contínuo da nossa intimidade espiritual, que só nós sabemos, que nós podemos mascarar para todo mundo, mas para nós não conseguimos mascarar. Então, esse trabalho é a vivência que a doutrina traz para nós através do Evangelho. A moral cristã. Sabemos, não façais aos outros o que não gostaria que fosse feito para você. É o primeiro ponto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse autoconhecimento diário é uma constante. Eu fui bruto com alguém no trânsito, com alguém no supermercado. Acabou de fazer? Poxa, vamos ter uma campainha que toque. Opa, isso aí não está certo. Eu vou me cobrar, porque eu sou imperfeito ainda. Mas eu quero melhorar. Então, isso aí, a campainha que vai nos alertar, vai tornar-se um hábito. E quando se torna um hábito, ele fica automático. Já não vamos fazer mais. Vai chegar um ponto que nós não precisaremos dessa campainha de alerta para que nós possamos modificar. Ela já está entranhada dentro de nós. Essa é uma vitória, é a nossa evolução seguindo adiante, tranquila e serena. Então, porque a nossa bagagem tem erros seculares de muitas e muitas encarnações que nós trazemos.
de encarnação em encarnação para exatamente eliminá-los pela razão, pela lógica, pelo bom senso. É isso que a gente precisa fazer, a cada uma. E chegamos num ponto agora, nesse ponto primordial do nosso planeta, que é a mudança de frequência vibratória. Vejam bem, a Terra mesma, a frequência vibratória da Terra vai modificar. E quem faz a frequência vibratória da Terra, da população? Aumentando a nossa frequência individual, que vai fazer a frequência e cada vez melhorando mais. É aí que as coisas começam a engatinhar. Falei há pouco, então, de frequência vibratória. O que é frequência vibratória? É muito simples. Então, quando nós, vontade, determinação, autoconhecimento, começamos a nos policiarmos. O que é o policiamento? Lembra daquelas duas palavrinhas que Jesus disse? Vigiai e orai. Pensa nisso. Vigiar o quê? Pensamentos, palavras, atitudes. Oração, ligação, gratidão. Principalmente gratidão. Isso aí é o que vai nos fortalecer. E a nossa caminhada é árdua. Somos bombardeados de tudo negativo. Ainda. Essa ebulição e vai piorar. Por isso precisamos nos prepararmos, espiritualmente falando. Para que nós possamos nos fortalecer, que muitas ebulições daqui para frente serão uma constante em nosso planeta. Pensem nisso. Precisamos que a nossa frequência esteja sempre alta, para que nós possamos navegar, mesmo no mar revolto, que a nossa embarcação não afunde. É esse o nosso objetivo. Que as turbulências são naturais, de mudança. É aquela mudança. Quando você faz numa casa, uma reforma com você dentro de casa. É difícil. Bagunça tudo. Um pedreiro, com encanador, com eletricista, e você morando, cozinhando, dormindo, tudo ali no meio da poeira, da bagunça, aquilo ali. É o que estão passando. Esse momento, a construção está quase pronta. Quase pronta. É isso que a gente tem que pensar. Então, quando nós aumentamos a frequência, o que vai acontecer naturalmente que nós já sabemos? Sintonia. Vamos estar em sintonia com seres encarnados e desencarnados que vibram na mesma intensidade nossa. Se eu melhorei, a sintonia, então, vai estar com a espiritualidade boa, amiga, que quer o nosso bem. Vai. Então, vamos ser impulsionados, cada vez mais, intuídos, a persistirmos no bem. Agora, nesse caminho evolutivo, muitas pessoas vão se afastar de nós nesse caminho. Naturalmente. Muitas. É uma faca de dois gumes. Muitas por quê? Nós estamos mais acima e eles mais abaixo, não vai bater mais a convivência. E outros que estão mais além do que nós, que a nossa frequência ainda não chegou até eles. Então, vai ocorrer. Muitas mudanças no relacionamento vão ocorrer. Porque aquela pessoa, por exemplo, um exemplo banal, todos nós já fizemos, eu não faço mais, mas já fiz. A cervejinha de final de semana do boteco, era normal, tranquilo, bem, era imprescindível. Acabava do serviço, tomar cerveja, tirar gosto. Chega num ponto, e não faz sentido mais. Aquilo não satisfaz mais. Então aquela turminha não cabe. Já não bate mais os gostos. E automaticamente a gente vai se afastando. E as coisas vão seguindo adiante. Então, mas também, quando aumentamos, vai abrir espaço para que muita gente boa esteja conosco também no nosso caminho. Então, é uma coisa natural isso acontecer. Não se assustem. Não se sintam isolados porque as pessoas se afastou. Faz parte. Calma. Cada um
no seu caminho. Isso é muito importante. E se diminuirmos a nossa frequência, como que vai ser a sintonia? Com as sombras, com espíritos que irão fomentar as nossas deficiências ainda morais, que estão latentes dentro de nós, e vai desandar. De repente, as coisas não voltam mais por onde deveriam estar. É isso aí. Então, o que compõe a frequência vibratória? Tem alguns fatores que vão fomentar essa frequência que todos nós temos. Você tem noção de frequência? Como todo mundo já ouviu falar de aura, né? A aura é uma energia que é criada por nós, pelos nossos pensamentos, palavras, atitudes. Nós formamos um padrão vibratório entre nós. Esse padrão vibratório, unidos com aqueles que pensam igual, vão formando cada vez mais, formam uma frequência elevada. Como também o padrão vibratório, quando pensamos negativo, tudo faz a mesma coisa com espíritos trevosos, que realmente traz para a nossa vida infelicidade, ainda. Porque somos muito ligados ainda às sombras. Então, o que compõe a frequência, para a gente entender? Pensamentos, palavras, atitudes e sentimentos. Vamos falar um pouquinho dessas coisas. Rapidinho. Todo pensamento é uma frequência para o universo. Pensamos e estamos criando, damos forma a pensamento. Está lá na Gênesis também explicando para nós, que são formas de pensamento. Idealizado, ideado. Tudo que pensamos, antes que se torne realidade, antes que se torne palavras, antes que se torne atitudes, começa aqui. Então, essa frequência vai e volta à origem. Então, quando você tem um pensamento negativo, de desânimo, tristeza, raiva, medo, você potencializa aquilo que está dentro de você. Vai e volta. Muita atenção para isso. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade que pensamos. Porque às vezes nós somos tão, as influências são tão sutis das sombras, que basta que você pense uma raiva de alguém. Você tem uma antipatia por alguém. Mínima. Não vou com a cara que é a pessoa. Você pensa, de repente, você pensa de novo. Você pensa de novo. Ué, já pensei uma vez. Por que está sempre? Porque já, a influência já está chegando. É isso mesmo. Vai lá, xinga ele, faz isso para ele, puxa o tapete dele, faz isso, briga com ele. É isso que a gente tem. Essa influência. Então, cuidar dos nossos pensamentos. Palavras. Muito cuidado. Criamos quando externamos. E tem algo. As palavras não só quando ofendem, quando magoam. Tem palavras que fazem muito mal e chama-se reclamação. Quando reclamamos, falamos mal das coisas, de pessoas, isso também está afetando a nossa frequência vibracional. Porque estamos verbalizando aquilo que pensamos. Quer dizer, estamos potencializando através das palavras. Pensamos. Então, vamos eliminar o hábito de reclamar. A reclamação é uma tragédia. Porque nós trazemos energias negativas e quanto mais reclamamos, mais aquilo que reclamamos acontece conosco. Ao invés de reclamar, agradecer. Gratidão. É o grande antídoto para que nós possamos colocar na nossa vida. Vamos agradecer para que possamos ter boas escolhas. As atitudes nada mais são do que o resultado dos nossos pensamentos, das nossas palavras, transforma-se nos nossos atos. Atos esses que às vezes fazemos e arrependemos por muito tempo, muito tempo. E o quarto componente da frequência, qual seria? Seria o sentimento. Olha, gente, pensem bem.
Uma das maiores dificuldades que nós temos, eu disse há pouco, talvez seja a maior tarefa mais difícil do ser humano. Jesus nos mostra que nós precisamos é reconhecer as nossas fraquezas, nossos vícios morais, inconstâncias e tudo que apontamos como defeitos alheios, porém, estão dentro da nossa própria personalidade, sentimentos. Então, o processo de transformação é doloroso. Algumas vezes resulta perdas, como disse há pouco, necessárias, perdas de status social, perdas de relacionamentos. Muitas perdas podem acontecer. Hábitos nocivos. Eu gostava, sinto vontade, de repente vem um bloqueio, vem a campainha fala, isso não é legal, tem que. Então é doloroso essa mudança de trajetória que nós precisamos disciplinar os novos hábitos. O que é hábito? Não é um costume de algo. Se você tem um hábito negativo de algo que você faz, por que não criar um hábito positivo? É a pergunta que a gente deixa. Eu fazia isso, mas agora eu quero modificar. Então é isso. Alimento, modifica o modo de alimentar, faça assim, pequenas coisas. Veja bem, essa transformação não quer dizer que nós estejamos 100% transformados quando ocorrer o final dessa transição no mundo de regeneração. Não. Significa estarmos a caminho. Já sabemos o que queremos. Já estamos trabalhando aquilo dentro de nós. E essas modificações pessoais são dificílimas, mas não impossíveis, gente. É o alerta que eu trago para vocês. Os tempos são chegados. Então, o homem, ser humano, está aqui para quê, gente? É para sofrer? Não, é para evoluir. E para evoluir, nós precisamos de um roteiro. O roteiro é Jesus, o Evangelho. Somos os espíritas, dizem, que somos os trabalhadores da última hora, que temos direito ao salário, mesmo não trabalhando o dia todo. O que é ter direito ao salário se for trabalhar uma hora só? É esse direito que você tem, que já está conhecendo e quer se modificar, transformar. Então, esse, sim, vai receber o salário da evolução. Por quê? Já se manteve. Está matando o homem velho, e Paulo disse, e renascendo o homem novo. Esse é o nosso objetivo. Então, a transformação é o passo mais importante, a transformação moral que nós estamos passando neste momento. Sempre foi importante, em todas as encarnações nossas. Sempre foram importantes, mas agora é fundamental. O tempo está passando. E os cabeças brancos, pior ainda. Cuidado, desculpe, tá? Eu também estou. Não tem como escapar. Quer dizer, hoje a minha idade deve ser o máximo 10 anos. Né? Outros ainda têm 30, 40, 50, 100, pode estar nascendo agora. Mas eu tenho 10, estourando. Então o tempo é esse. Tempo de... O que eu disse no começo? Vontade e decisão. Determinação. Isso é fundamental para nós. Então, a razão para a nossa transformação é essa. Então, esse trabalho é íntimo de cada um de nós. Íntimo. Eu não posso obrigar alguém a se transformar. A amarra. Não. Eu tenho que motivar. É o que a gente faz. Doutrina espírita respeita o livre-arbítrio de todas as pessoas. Façam o que quiserem, assumindo as suas responsabilidades. Apenas expõe, mostra o caminho. Olha, você é um ser espiritual, preso a um corpo, que veio aqui
para evoluir. É isso aí que você precisa entender. Independente de religiões. Todos aqui, todos os habitantes desse planeta são filhos de Deus. Todos vão evoluir. Uns antes, outros depois. Os que serão exilados da Terra terão oportunidade. Vão repetir o ano em outro planeta e vão voltar e vamos nos encontrar. Nem que seja daqui 10, 20 mil anos, não interessa. Vamos encontrar. Mas por que esperar esse tanto tempo? Ah, minha família só eu, mas muda-se você. Porque a sua mudança, você influencia a sua família. O seu filho vai te ver. Ah, meu pai é um homem honesto. Meu pai mostra o caminho correto. Tem exemplos que eu não vou fazer que meu pai faz assim. É isso que a gente faz. Meu pai era, mas agora não é mais. Eram perdido nas coisas do mundo, de repente não é mais, se modificou. Ele se valorizou. Então é aí que a gente vai. Então, gente, olhar para dentro de nós. Esse é o nosso objetivo. Verificar como está a nossa frequência vibratória. No trabalho, faz parte da nossa vida. Na vida social, faz parte também. Como nos portamos, como está. No trânsito, pelo amor de Deus. O trânsito de Pouso Alegre, pelo amor de Deus, é a maior provação que nós temos. Mas tem que persistir. A hora que você tomou fechada, vai com Deus, meu filho. É isso que a gente precisa fazer. Trabalhar. Mas não é fácil, mas possível. Então, o momento é agora, gente. Não estamos atemorizando ninguém, mas o momento chegou. Momento da colheita, da separação do joio e do trigo. O joio e o trigo são duas plantas idênticas. Só se vê a diferença quando saem os cachos. Um de trigo, da semente boa, e o outro não é. Então, é o momento agora. Estamos com o pé no barco, ou na terra ou no barco? Pensem nisso. Vamos escolher. É aí que a gente vai realmente seguindo adiante. Então, essa autoavaliação progressiva é para ter todos os dias. Como estou? Como o meu íntimo está, gente? Perguntem-se. Eu estou guardando raiva? Eu estou perdoando? Eu estou esquecendo as ofensas? Eu estou desejando bem àquelas pessoas que não gostam de mim? Não precisa ser amigo, mas desejo bem. Mentaliza a luz e manda. Cada vez que nós mandamos luz para alguém, quem quer que seja, o que nós aprendemos com o pensamento? Tudo volta à origem. Se eu estou iluminando alguém, a luz está voltando para mim também, está me acalmando. Então o remédio é tão fácil, mas o meu orgulho não deixa. Ah, ele me ofendeu, eu quero que ele se dane. E aí? O que eu quero que ele se dane, quem vai se dar sou eu também, porque eu estou numa mesma faixa vibratória. Questão de lógica. Pense nisso um pouquinho. Muito carinho. Esse entendimento é fundamental. Necessidade da transformação moral para evoluir. Pensem nisso. Lembrem, autoconhecimento. Primeiro, a vontade, a determinação, autoconhecimento. Olhar para dentro, ver as nossas deficiências. Depois falamos da frequência, que todos nós temos uma frequência e precisamos ver. Ela se compõe de muitas coisas, como falamos aqui. Pensamentos, palavras, atitudes e sentimentos. Pensem nisso. É a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Calma, prudência. Os tempos difíceis estão cada vez mais chegando, naturalmente. É a ebulição. As coisas não são, as mentiras não são guardadas mais. Vem tudo à tona, faz parte. É um momento de reflexão, prudência, calma, vibrações positivas, e desejar o bem a quem quer que seja. Vamos limpar nosso coração, para cada vez ficarmos mais calmos.
Ok, gente? É a mensagem que eu trouxe para vocês. Vamos fazer uma prece agora. Todos fiquem à vontade, tranquilos. Fiquem numa posição tranquila. Cerrem os olhos um pouquinho, você em casa também. Coloque a sua água para serem fluidificada. Como a nossa aqui está sendo fluidificada também. Vamos agradecer a Deus por esse momento de paz, de harmonia, em que estamos reunidos aqui, nessa egrégora de luz, de paz. Que essa luz que está sobre nós agora se estenda sobre todo o planeta, especialmente para esse país maravilhoso chamado Brasil, que nos recebeu tão bem, que amamos muito, que a luz divina, através de Ismael, nosso protetor, possa cobrir esse país de norte a sul, de leste a oeste, de muita luz, de paz, de harmonia. Que a nossa vida seja abençoada, que nós possamos ter essa energia boa para nos ajudar no nosso processo de transformação, para que nós possamos cumprir aquilo que prometemos lá no nosso planejamento reencarnatório, nos melhorarmos a cada dia um pouquinho, e com esse sentimento de luz, de paz, de energia boa que está sobre todos nós aqui, respirando profundamente, recebendo essa energia, adentrando sobre o nosso corpo e nosso espírito. Agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti, amparadores espirituais nossos, por esses momentos de paz, harmonia e, sobretudo, gratidão. Gratidão a tudo e a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.